Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Schwartz, eu sou especialista em ações internacionais na VG Research e estou aqui hoje para falar sobre o teste de $1 de Warren Buffett, tá? Não é um teste muito conhecido no Brasil, no exterior também, não diria que é tão famoso assim, mas é um teste bem simples, mas bem interessante, que o Buffett ele menciona em uma das cartas da Berkshire Hathaway, mais especificamente uma carta lá de 1984, tá? Essa carta ela pode ser vista aqui, a original, no site da própria Berkshire. É engraçado que o site da Berkshire ele parece ter sido feito na década de 80, 90 e ficou lá, mas é um site extremamente funcional, tá? Então, é muito simples, mas bem funcional. Aqui é o site deles, para vocês terem uma noção. Mas enfim, voltando aqui à carta. Por inúmeras razões, os gestores eles gostam de reter lucros restritos que seriam prontamente distribuíveis para os acionistas, seja para expandir o império corporativo sobre o qual os gerentes governam, operar a partir de uma posição excepcional de conforto financeiro, entre outras razões. Basicamente, as empresas elas geram lucro, parte do lucro é caixa, e as empresas guardam isso para a empresa ao invés de distribuir para os acionistas. E aí o Buffett, mais à frente dessa carta, ele vai falar o seguinte: nós acreditamos que existe apenas uma razão válida para reter lucros, de que para cada dólar retido pela corporação, ao menos $1 de valor de mercado será criado para seus proprietários. Afinal, se não for para a empresa gerar valor, é melhor ela pegar aquele dólar e devolver para os seus acionistas como dividendos, por exemplo. No final das contas, a ideia desse teste é que para cada dólar retido, uma empresa deve criar pelo menos $1 em valor de mercado. Caso contrário, ela está destruindo o valor e é melhor ela retornar os recursos aos acionistas, tá? Que ele chama aí de uma decisão que dá a entender, né, de forma implícita, que seria uma decisão mais inteligente de devolver o recurso ao acionista. Então, abrindo aqui a planilha do que seria o teste de $1 de Warren Buffett, essa planilha que eu elaborei usando a Netflix como exemplo, tá? Não por alguma razão específica, eu só estava... Na verdade, a Netflix estava aparecendo em vários jornais, várias manchetes financeiras. Eu falei, vou fazer o teste aqui para eles e ver o que é que dá. Mas vamos lá. Netflix, o que é que a gente precisa para calcular o teste de $1 de Warren Buffett? A gente precisa saber o lucro líquido, tá? No caso aqui, a gente tem o lucro líquido da Netflix. A gente precisa saber o quanto foi pago em dividendo, porque o lucro retido vai ser a diferença entre o que foi o lucro e o que foi pago de dividendo, né? Se ela não pagou nada, ela basicamente reteve todo o lucro para a empresa para reinvestir na sua própria operação. A gente precisa também saber da capitalização de mercado, afinal a gente quer saber quanto, né, foi criado de valor de mercado para cada dólar retido. E o que é que a gente vai ter aqui, ó? Todos esses dados são públicos, tá, pessoal? Aqui no caso da Netflix eu estou usando dados do 10K, porque eu estou falando de empresas americanas, mas aqui no Brasil você poderia usar o formulário de referência, tá? E quem tem dúvida aí desses maiores detalhes sobre o teste, a gente tem uma publicação aqui no blog da VG sobre esse teste. Então, beleza, tem o lucro líquido e os dividendos pagos. O que é que eu quero saber? O lucro retido. Quanto foi retido de lucro? Então eu vou ter aqui que foi retido, por exemplo, em 2021, 5,12 bilhões de lucro, tá? Então, beleza, 5,12 bi. Já que o lucro foi de 5,12, não foi pago nenhum dólar em dividendo. Tá? A Netflix não distribui dividendos, então é um caso de zero dividendo. Qual foi a capitalização de mercado da Netflix em 2011? 3,63 bi, 5,14 bi, 21,94 bi. Em 2021, a Netflix chegou a bater 267 bilhões de valor de mercado. Hoje está bem abaixo disso, tá? O valor corrigiu bastante aí depois de uma revisão de expectativas, os sentimentos mais negativos dos investidores, enfim, inúmeros fatores que levaram a essa queda. Um deles, talvez, é possível, seja uma sobreprecificação do ativo, mas enfim, não é o meu foco aqui. Então vamos lá, pessoal. O que é que eu vou precisar? Tem o lucro retido, tem uma capitalização de mercado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é verificar a soma do lucro retido acumulado dos últimos 5 anos, tá?
vou verificar a diferença da mudança acumulada, né, da capitalização de mercado para os últimos 5 anos. Então, eu vou pegar o valor da capitalização de mercado, do valor de mercado da Netflix em 2015 e subtrair pelo valor de mercado dos 5 anos que antecediam, né, esse período aqui. Então, se eu peguei o valor de mercado de 2015, eu vou subtraí-lo pelo valor de mercado de 2011, que foi de 3,63 bi. Então, o que é essa mudança acumulada da capitalização de mercado para os últimos 5 anos? Quanto foi gerado de valor de mercado entre 2011 e 2015? Logicamente, em 2016, a lógica vai ser o quê? A gente vai ver quanto foi criado de valor de mercado entre 2016 e 2012, em 2017, entre 2017 e 2013, e assim por diante, sempre usando 5 anos. Para o lucro retido acumulado dos últimos 5 anos, é o acumulado no período inteiro, tá? Então aqui, ó, vai ser o lucro retido acumulado entre 2011 e 2015, em 2016 vai ser o lucro retido acumulado entre 2012 e 2016, em 2017 entre 2013 e 2017 e assim por diante, tá? Então, o que é que eu tenho? O teste de Warren Buffett, ele é bem simples, tá? Então, a gente vai dividir a mudança no valor de mercado, o quanto foi gerado de valor de mercado, para o lucro retido acumulado desses últimos 5 anos, tá? Então, foi retido 74 centavos de lucro entre 2011 e 2015 e foi gerado, não 75 centavos, né? Mas, enfim, a divisão aqui vai ser por ação. Então, mas, enfim, foi 0,74 de lucro retido acumulado em bilhões, dividido pela capitalização de mercado, pelo valor de mercado gerado nesse período, que foi gerado 45 bilhões em valor de mercado, e a divisão desse lucro retido acumulado total pelo valor de mercado total gerado resultou em 60 dólares e 90 centavos. E aí, pessoal, o que isso quer dizer? Que basicamente, para cada dólar de lucro retido pela Netflix, foi gerado 61 dólares de valor de mercado. Qual que é a lógica que o Warren Buffett usa? Ele fala sobre, para cada dólar retido, a empresa deve criar pelo menos $1 em valor de mercado. Então aqui, 61 dólares passou, né, desse critério de $1. Então, a gente vai ter o mesmo para 2016, quando foi gerado 68 dólares de valor de mercado. Em 2017, 49 dólares de valor de mercado para cada dólar de lucro retido. E a gente vai perceber que em 2021, o passou aqui, pessoal, é para 1, tá? Se isso aqui é maior do que 1, eu digo que passou. Se é menor do que 1, eu digo que não passou. Em 2021, para cada dólar retido, foi gerado 16 dólares de valor de mercado. Eu gerei esse gráfico aqui para vocês perceberem que hoje, que a gente tem uma evolução na Netflix, né? Uma evolução negativa. Não estou falando se a Netflix é um bom ou não investimento, se é uma boa empresa ou não, tá? Não tenho posição na Netflix. Não gosto muito do case, mas enfim, visão pessoal. Mas o que é que a gente tem aqui? Antes, para cada dólar retido, a empresa, a Netflix, gerava uma quantidade considerável de valor de mercado. E o que a gente vê é uma tendência clara de queda. Então, a Netflix tem gerado cada vez menos valor de mercado para cada dólar retido. Ainda está acima de 1, mas é um indicativo de que talvez ela não esteja fazendo uso muito eficiente do capital, pelo menos pela percepção do mercado, tá? Se eu considerar o período entre 2021 e 2020, 2011, desculpa, 2011, 2020 e 2021, o que é que a gente tem? Se eu pegar a soma total, né, desse lucro retido aqui nesse período todo e o valor de mercado gerado nesse período todo, o que a gente tem é que o valor médio criado aos acionistas para cada dólar retido é de 21 dólares e 20 centavos, tá? Mas como eu falei, existe uma tendência aqui de queda no valor gerado para cada dólar retido. E se eu tivesse encontrado aqui um valor menor do que 1, tá? Valor de mercado para cada dólar retido eu tivesse destruído, né,
ou melhor, tivesse só criado 80 centavos em valor de mercado, não teria passado pelo teste de Warren Buffett, tá? Então a ideia aqui seria que talvez tivesse sido mais inteligente para a empresa ter distribuído dividendo. Só um complemento, pessoal, não sei se vocês já conhecem, mas isso aqui é uma das cartas, tá? Mas um livro muito bacana que eu recomendo seria esse livro aqui chamado As Cartas de Warren Buffett. É um livro muito bacana, eu achei um pouco tenso, como é que eu posso falar? Denso. Eu ia falar intenso também, mas é um livro denso, por tratar de questões mais específicas também, né, em relação à própria Berkshire, mas tem muitos pontos bacanas, tá, que eles detalham sobre decisões de alocação de capital, a visão no longo prazo, estruturação da própria base acionária, enfim, é um livro que tem vários insights que, apesar de ser baseado nas cartas da Berkshire Hathaway, tem muitas lições que podem ser aplicáveis para outras empresas também, inclusive nos ajudar aí no processo de análise, tá? Então, seria basicamente isso. Obrigado.